Gente, esse vídeo aqui, eu gravei outro vídeo, expliquei, eu acho que é uma meia hora, cara. De novo, sem áudio. E, cara, já tá escrito aqui, sério. Tá escrito aqui tudo. E eu vou deixar escrito. Eu vou explicar aqui por cima, tá? Enfim, limites do infinito. Ai, cara, acho que tá dando uma dor, velho, de explicar, mas tudo bem. O que acontece, gente? Bora lá. Primeiro, vai dar emoção falar nisso. O que é o infinito pra você, cara? O que você acha que é o infinito? Então, infinito, a gente tem algumas compreensões sobre ele, né? Na verdade, gente, um spoiler. O ser humano não tem capacidade de compreender e sintetizar o que é o infinito. Porém, nós temos interpretações e compreensões do infinito. É basicamente isso. E a gente vai tentar limitar as compreensões, que a gente poderia chamar como fossem essas compreensões propriedades do infinito, certo? Matematicamente, para cálculo, para entender o que seria o infinito. Bom, primeira coisa, eu gostaria de reiterar aqui um filme, um documentário para você estar assistindo, que se chama Uma Viagem para o Infinito, que se encontra aí na Netflix. É um documentário maravilhoso que te dá uma visão cosmológica, uma visão matemática, física e antropológica, no sentido de focar no ser humano, na parte filosófica dele, do que é um infinito. Bom, a gente tem várias concepções do que é o infinito, como eu tinha dito. Bom, a concepção matemática que a gente pode pensar isso é que o infinito é uma coleção de objetos que nós não conseguimos enumerar. Bom, aí a gente apresenta pelos 3 pontinhos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. A gente sabe que é aqueles, né? Aí tem aquela famosa briguinha, se o zero é natural ou não é. Bom, pra mim o zero não é natural, porque ele significa a ausência de alguma coisa e a necessidade dos naturais era para contar. E temos algumas propriedades aí de matemática que até comprovam isso, a ideia. Bom, mas enfim, fica aí, né? Aí alguns falam que é ou não é, enfim. Tanto faz, sendo bem sincero, pra mim tanto faz que... Enfim, tá aí o zero. Aí tem os números naturais, né? Que são aqueles lá que a gente usa pra contar. São inteiros positivos, né? Basicamente. Aí o que acontece? A gente usa esses 3 pontinhos para indicar que é uma continuidade, que é uma continuidade nesse conjunto. Ou seja, que esse conjunto, gente, ele é ilimitado, que é tantos objetos que a gente não consegue escrever. É muitos objetos, a gente não consegue escrever. Então a gente usa os 3 pontinhos como uma ideia de infinito, basicamente para indicar que continua crescer. E essa ideia que a gente vai usar matematicamente em cálculo, tá? A ideia do infinito de crescer, ou na verdade também decrescer de forma acelerada, de forma indefinida, né? E a gente usa como isso. E, bom, dando continuidade para você entender que parte seria esse valor nas abscissas, eu vou te explicar agora, ó, saca só. O que acontece? Foca nesse conjunto aqui. Gente, imagina que tu tem um conjunto. Agora foca na seguinte coisa: tu tem um espaço. Imagina um espaço qualquer, um espaço. Um plano, tá? Você pode imaginar que é um plano, sei lá, uma figura assim, entendeu? Um espaço qualquer. Esse espaço, ele é um espaço que... Basicamente, esse espaço você vai dizer, dá a propriedade dele que ele é infinito. Que esse espaço, ele cresce tão quanto você quiser. Ou seja, esse espaço eu posso ampliar ele como eu quero, tá bom? Esse é o espaço. Bom, o espaço infinito. Entendi. Eu consigo crescer esse espaço quanto eu quero, beleza. Bom, e então, agora o que acontece? Você quer colocar um conjunto de objetos, você quer preencher com objetos esse espaço. Então, necessariamente, a quantidade de objetos que você tem que colocar nesse espaço tem que ser infinita também, né? Para caber. Então fica aí a ideia, mas se eu vou preencher o espaço que é infinito com infinitos objetos, então se eu falo que eu consigo preencher, quer dizer que não é infinito, porque tem limite, né? É essa a ideia, gente. Essa ideia é muito paradoxal, porque é exatamente isso, a gente não consegue entender o que é o infinito. E sabe como deixa mais bugante essa situação? É você pensar que esses objetos ele tem um valor nulo, que esses objetos são conjuntos, por exemplo, conjuntos vazios. Mas se eu conseguir preencher, eu estiver preenchendo
infinitos conjuntos vazios no espaço para preencher ali, então quer dizer que, na verdade, o infinito é o próprio vazio, já que vai ter um valor nulo, né, o espaço ali. Fica essa ideia também. Então, como a gente disse, a gente não tem ideia do que é o infinito. Aí a gente fala, infinito é a energia, é a concepção da matéria. A gente não tem concepção da matéria infinita, a energia é infinita. Bom, a gente não sabe o que é isso, tá? Aí temos várias interpretações, né? Aí vai para cada um seu ramo. Matemática seu ramo, física seu ramo, filosofia seu ramo. Bom, o nosso ramo vai ser essa ideia de entender que o infinito é basicamente crescer barra decrescer de forma rápida, acelerada. É basicamente isso. E como a gente vai colocar essa ideia aqui para a ideia de limites? Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro eu peguei duas retas numéricas e a interseção entre elas forma o plano cartesiano, para a gente formar um gráfico da nossa função. Eu peguei uma função qualquer f de x, e essa função não necessariamente vai estar definida como contínua no ponto M. Eu basicamente só coloquei ali um pontinho para indicar, né? Então é uma função arbitrária qualquer que cabe a essa função ou não está definida no ponto M, tá bom? Beleza. Bom, o que acontece? A ideia de limite é de pegar um ponto e a gente tornar quanto menor a distância entre as abscissas, né? Menor a distância, logo a gente pega dois números muitíssimo pequenos, que é o delta e o epsilon, e fala que basicamente há uma desigualdade, essa distância. Isso aqui é o conceito de distância, tá? A distância entre o meu ponto x arbitrário de um ponto P, que no caso esse ponto P é o M, é menor que delta, é menor que esse número muitíssimo pequeno, para indicar que essa distância é mais pequena ainda. E como delta é um número arbitrário, eu posso tornar ele como muito, muito, muito imensamente pequeno, que eu nem consigo imaginar. Então eu torno mais possível ainda essa aproximação, esse limite da minha função, do meu ponto, dos meus pontos, né? Do meu ponto se aproximar de outro ponto. É basicamente essa ideia de limite. Bom, eu não vou ficar retomando a definição formal, escrever passo a passo com você, não. Porque eu já gravei outros vídeos. Tem dúvida? Volta nos meus vídeos. Tá tudo explicado. Eu explico toda hora tudo. Dessa hora, não. Dessa vez vamos ser mais objetivo, que eu já demorei muito. Bom, qual é a ideia agora? A ideia é a seguinte coisa. Perceba que o x menos p, ele insere um intervalo em que o meu x ele tem que ser tomado dentro do limite da minha função. Em que x está pertencente ao espaço p menos delta e p mais delta. Como p é um ponto qualquer e delta, que seria a variação para p, é um número arbitrário, eu posso aumentar meu intervalo imensamente, né? Mas qual é a ideia? Se eu ainda aumento meu intervalo, atribuo um valor para delta, eu limito ainda o meu x. Eu limito o espaço da minha função. O espaço que eu posso tomar essa aproximação. Então a ideia do infinito é que a gente quer crescer esse espaço. Então a gente vai crescer esse espaço do intervalo que eu tomo meu x. E como a gente vai fazer isso? Retirando essa limitação aqui, ó. A gente some com essa limitação. A única limitação que a gente vai falar, que não vai se tornar mais uma limitação, é o quê? A gente fala que tem um ponto M no pertencente à abscissa, e cada vez que eu tomar valores de x maiores que esse M, a minha função ela vai tender a um valor L qualquer, que é o limite da minha função, já que eu coloquei aqui, tá? Então é exatamente isso. Aí como a gente escreve isso? A gente vai transformar isso daqui, ó. Para todo epsilon maior que zero, existe um M maior que zero, porque estamos trabalhando com distância, tem que ser positivo. E o meu x necessariamente tem que ser maior que zero, pois se o meu x não for maior que zero, a distância entre x menos m é x igual a m. Então eu não quero minha função definida no ponto, e sim próximo dela. Então existe um m maior que zero, e esse meu ponto x aí vai ser sempre maior que m. E perceba que como o ponto m é ponto arbitrário, eu posso fazer m estar em um certo valor aí. E o meu x é um valor arbitrário, eu vou crescer x basicamente como eu quiser. Então essa é a ideia do crescer indefinidamente. Eu vou fazer x crescer muito acelerado. Eu vou fazer x ele ir para um valor imenso, tal que a gente não consegue numerar. Essa é a ideia do mais infinito. E isso implica dizer que eu vou ter uma limitação, uma aproximação da minha função para o meu limite L. E isso é o limite de f de x quando x tende ao mais infinito. A gente vai explicar o que é mais infinito e menos infinito. E isso aqui vai para o valor L. Essa é a ideia do mais infinito, tá bom? Eu vou fazer esse x e crescer, esse espaço e crescer indefinidamente. E cada vez que eu tomo x maior que o meu valor m, eu tenho uma aproximação entre pontos que gera meu limite L. É basicamente isso. Bom,
Aí você fala, que ponto é esse? Eu não sei, né? Porque se eu não sei como meu espaço vai acabar, eu não sei qual ponto que eu vou pegar ali que vai estar tendo aproximação, né? Mas eu sei que vai ter uma aproximação, claro. Então essa é a ideia do limite no infinito. É muito doido isso, tá? Cálculo é uma coisa linda que você consegue reduzir para uma simplesmente cadeira de faculdade de você fazer prova, né? Como fosse escola. E também aprender a demonstrar e fazer conta, mas não abstrair a ideia. Mas o negócio é abstrair a ideia, gente. O negócio é pensar. É isso que faz o ser humano ser o ser humano, né? Nossa capacidade dedutiva. Diria algumas pessoas nossa racionalidade, né? Bom, que não é nem tão racional, né? Convenhamos. Bom, pegando outra função, de mesma forma eu posso pensar a ideia do menos infinito. É o tornar esse espaço cada vez maior, porém mais distante. Não mais distante, mas que cada vez que eu pegar valores de x menores que um determinado ponto, ele vai me gerar uma aproximação. E essa é a ideia do menos infinito, tá bom? E por que aqui tá o menos m? Fica aí a ideia. Por quê? O que acontece, gente? A gente sabe que a distância tem que ser positiva. Então eu tomo m maior que zero, né? Bom, beleza, m tem que ser maior que zero, entendi isso. Bom, se m é maior que zero, se eu deixasse x menor que m, perceba a seguinte coisa. M é maior que zero, né? X menor que m é a mesma coisa eu falar que m é maior que x, concorda? Beleza, transitividade da desigualdade, óbvio. Se m é maior que zero, existe a possibilidade, então, se eu tenho essas duas desigualdades, de falar o quê? Que zero é maior ou igual a x. Mas, primeira possibilidade, eu não quero que x seja zero. Eu não quero que x seja zero, para x não estar definido no ponto. E não falar que isso aqui é uma verdade absoluta. Beleza? E x não pode ser menor que zero. É a primeira coisa que tem aí, né? X não pode ser menor que zero. X tem que ser maior que zero, aliás. Então, se x tem que ser maior que zero, a gente coloca menos m. Por quê? Porque se é menos m, se m é maior que zero, menos m é menor que zero. E se menos m é menor que zero, nesse caso, x necessariamente é maior que zero. E o que torna também m, ao mesmo tempo, sendo maior que zero ainda. Então, a gente concorda com as nossas hipóteses e os nossos números aqui. Bom, e isso gera uma aproximação da minha função para um ponto. E é basicamente esse ponto que é o meu limite. E isso x tendendo a menos infinito. Bom, e a gente pode pegar alguns exemplos disso aqui, práticos. Essa função que eu coloquei aqui, a gente poderia demonstrar isso, esse limite? Poderia, formalmente, mas eu não vou. A ideia é só o cálculo e dar o exemplo. Bom, por enquanto vocês vão acreditar que isso aqui é verdade, certo? Mas vocês vão perceber que isso aqui é verdade, porque é a seguinte coisa, ó. Eu atribuí o valor de n aqui para 2, tá? Ele vai trabalhar com essa função. Por que 2? Porque é um valor estratégico, porque eu consigo desenhar, modelar minha função à mão, que eu estava modelando. Perceba agora a seguinte coisa, eu já está modelado minha função aqui, certo? Minha função ela não está definida no zero, certo? Porque é uma indeterminação matemática. Ela tem ponto aqui, 1 em 1, coordenada. 2. Se eu colocar 2 aqui, eu vou ter um quarto, que é 0,25. E perceba que quanto maior o meu x, ou seja, quanto maior o espaço que eu estou tomando aqui a partir de um certo ponto, nesse caso, quanto maior está sendo o meu valor da minha abscissa, maior eu estou dividindo, mais rápido eu estou dividindo uma unidade em espaços bem menores. Perceba que quanto maior o meu espaço aqui, eu estou dividindo minha unidade em cada vez valores menores. E valores menores se aproximando muito de zero, mas não em zero. Então termina, gente, que o que acontece? Que o limite da minha função, quando x tende a mais infinito, ou seja, um número que eu não consigo enumerar, é zero. Porque minha função ela se aproxima muito do zero, mas ela não é zero. É o meu limite que é zero, né? Porque se aproxima. Então é basicamente isso que é a ideia de limite, certo? Então o que acontece? A partir disso a gente consegue resolver... Deixa eu apagar aqui. A gente consegue resolver o limite de qualquer função no infinito, né? Porque o que acontece? Essa função, por exemplo, 2x mais 1. Você não consegue definir o que é ela. Por quê? Porque você não sabe. Você tem uma função polinomial aqui. Você falaria, função contínua. Essas funções são contínuas, substituindo o ponto. Você teria 2 mais infinito. Aí você poderia pensar que é o próprio mais infinito. E mais infinito. Mas, cara, isso aqui não é um número.
Isso aqui não é uma ideia. Isso aqui não significa nada. O que é mais infinito dividido por mais infinito? Não faz sentido você dividir o próprio infinito pelo infinito. É 1 então? Porque é o mesmo número, mas o 1 é um número. O infinito não é um número, é uma ideia. Então não tem resposta. Na verdade tem, né? Mas porque a gente cria a propriedade depois. Mas até então não é essa a resposta. Então o que acontece? Se essa não é a resposta, como que eu vou fazer? A gente obtém a resposta a partir de uma que a gente conhece, que é essa daqui. Basta a gente colocar o limite, o x em evidência nessa função. E a gente vai ter o que, ó? A gente vai ter 2, certo? Para dar 2x, volta a esse termo, mais 1 sobre x. Então perceba agora que fazendo a mesma coisa analogamente embaixo, eu vou ter separar, eu corto o fator x e perceba que eu tenho exatamente o que eu quero. Como o limite, isso aqui é a propriedade de limite, é a operação de limite, perceba que as propriedades de limite são válidas, mesmo trabalhando com essa ideia. Então, se as propriedades são válidas, observe que eu tenho exatamente aqui o que? Eu posso separar em uma soma de limites. E o limite de 1 sobre x você já viu que é zero. Então o limite de uma constante é a própria constante, 2. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu posso separar em uma soma de limites. Separar ainda em um produto de limites, que vai ser o limite de 1 sobre x vezes 3, que é uma constante. Bom, 1 sobre x é zero. Então, como é o produto do limite, vai dar zero. Isso aqui, então, é zero. E o limite de uma constante, mesma coisa, é a constante. Então, eu gero o meu valor 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é 2. Essa é a ideia, tá bom, gente? E, bom, a gente vai terminar por aqui o vídeo. Basicamente, essas ideias que eu queria passar pra vocês. E, próximo vídeo, a gente vai estar trabalhando com a ideia do limite para o infinito. Ou seja, a minha função, ela vai para um valor muito alto ou para um valor muito baixo. Basicamente isso. Ou seja, o que vai mudar o valor do meu limite. E isso aqui vai permanecer da mesma forma. Será mesmo? Fica aí a ideia, né? Bom, fiquem com Deus.